Doutor Mistério, se eu dissesse que minha bisavó enterrou próprio filho vivo, você acreditaria? Não por crueldade, não por loucura, mas por medo. Um medo antigo, enraizado nas terras amaldiçoadas de um sítio que o tempo insiste em tentar esquecer. Foi ela quem me contou essa história, com os olhos cheios de lágrimas secas e a voz tremendo como folha em vendaval. Eu devia ter uns 10 anos quando ouvi pela primeira vez, mas foi só agora, adulto, que percebi o verdadeiro peso do que ela quis dizer. Ela jurava que não era o filho dela mais, não depois do que ele viu no mato. Hoje, eu sei que ela estava certa. O que se esconde naquele sítio vai além do nosso entendimento. É uma presença que se arrasta entre as árvores, que sussurra pelos troncos podres e que se infiltra no sangue das famílias, geração após geração. O sítio Pedra Escura. Um lugar onde o tempo apodrece, os animais desaparecem e as pessoas enlouquecem. Doutor Mistério, essa não é uma história qualquer. É um testemunho, um alerta e, talvez, só talvez, a última chance de alguém me ouvir antes que ela volte. Doutor Mistério, antes que tudo começasse, antes que a loucura tomasse conta da minha família, o sítio Pedra Escura era um lugar como qualquer outro. Pelo menos, era o que eu achava quando criança. Ficava a mais de 2 horas de estrada de terra da cidade mais próxima, um pedaço de chão escondido entre morros baixos e mata fechada, com um casebre de madeira que rangia mesmo sem vento. Um poço velho no quintal, galinhas soltas no terreiro e um cheiro constante de terra molhada, mesmo quando não chovia. Minha bisavó, Alzira, viveu ali quase a vida inteira. Uma mulher dura, calada, daquelas que não olham nos olhos quando falam. Ela tinha mãos calejadas como casca de árvore e um olhar que parecia já ter visto mais do que qualquer um deveria ver. A primeira vez que fui ao sítio, tinha apenas 7 anos. Meus pais me deixaram lá para passar o verão com ela. E eu estava animado. Até a primeira noite. Foi naquela noite que eu vi a terra respirar. Não era vento, nem bicho. Acordei com o som vindo do lado de fora, um sussurro abafado, como se algo estivesse se movendo sobre o chão, empurrando a terra de dentro para fora. Um som lento, profundo, como se a própria terra estivesse viva e faminta. Me levantei assustado, corri para o quarto da minha bisavó e a encontrei sentada na cadeira de balanço, como se já estivesse me esperando. Ela não disse uma palavra, apenas apontou para a cama e falou: "Não vá lá fora, nunca à noite." E voltou a balançar, com os olhos fixos na janela, como quem espera por algo inevitável. Na manhã seguinte, tentei esquecer. Acordei com cheiro de café, pão assando no forno a lenha e os sons do campo. A luz do dia fazia tudo parecer normal, mas minha bisavó estava diferente. Passava o dia acendendo velas nas janelas, jogando sal nas portas, murmurando coisas que eu não entendia. Perguntei por quê. Ela respondeu com voz baixa, sem me encarar: "Aqui, as coisas que morreram não ficam mortas por muito tempo." E voltou a preparar o almoço como se nada tivesse acontecido. Foi também naquele verão que conheci a cova rasa. Atrás do poço, havia um trecho de terra que ninguém mexia. O mato crescia alto e torto ali, mesmo quando o resto do terreno era seco. A bisavó sempre evitava aquele pedaço, como se o chão estivesse doente. E toda vez que passávamos por perto, ela fazia o sino da cruz, mesmo não sendo religiosa. Uma tarde, desobedeci. Criança é curiosa. Fui até lá com um pedaço de pau e comecei a bater no chão. Depois de 2 batidas, ouvi um som oco, como madeira. Continuei batendo, cavando com as mãos até os dedos sangrarem. Foi quando eu vi algo enterrado. Uma tampa de madeira velha, rachada, com pregos enferrujados do lado de fora. Ouvi passos atrás de mim.
Era ela. Não gritou, não brigou. Apenas me puxou com força, me jogou dentro de casa e trancou a porta. Naquela noite ela chorou. A primeira e única vez que a vi chorar. Me contou que ali estava enterrado o filho dela, meu tio bisavô, de quem ninguém nunca falava. Mas ele não está sozinho. E não foi só ele que eu enterrei. Ela me olhou nos olhos e disse: se um dia eu desaparecer, não tente me procurar naquele pedaço de terra. Não tente desenterrar o passado. Ele não quer ser acordado. Fiquei em silêncio, assustado, confuso, mas obedeci. Por anos, achei que era só a mente de uma idosa assombrada pelas perdas. Até o dia em que eu precisei voltar ao sítio Pedra Escura. Mas isso, Dr. Mistério, é só o começo. Doutor Mistério, anos se passaram. A vida seguiu seu rumo, como sempre segue, mesmo quando a gente não está pronto. Minha bisavó Alzira faleceu quando eu tinha 28 anos. Morreu sozinha, no mesmo sítio onde passou quase toda a vida. Encontraram o corpo dias depois, caído perto do poço, com as mãos sujas de terra e os olhos abertos, como se tivesse visto algo vindo do chão. A cidadezinha próxima cuidou do enterro. Fizeram uma missa simples, enterraram o caixão no cemitério rural, mas deixaram o sítio abandonado. Ninguém da família quis voltar para lá, exceto eu. Talvez por culpa, talvez por teimosia, ou por aquele sussurro que nunca me deixou de verdade. Voltei ao sítio Pedra Escura no mesmo mês em que ela morreu. Era início de outubro, céu nublado, vento seco. O mato havia tomado conta de tudo. A cerca caída, o telhado com buracos, as janelas quebradas. E mesmo assim, o ar ali parecia o mesmo, pesado, antigo. Levei comigo apenas o básico: lanterna, mochila, uma garrafa de água e o celular, que, claro, não pegava sinal. Entrei na casa pela porta da frente, que estava apenas encostada. E ali, Doutor Mistério, algo me arrepiou até os ossos. As velas, aquelas mesmas velas que minha bisavó acendia nas janelas, ainda estavam lá, e algumas pareciam ter sido acesas recentemente. O cheiro de parafina no ar, a fuligem preta nas cortinas. Mas ninguém morava ali há mais de um mês. Quem acendeu aquilo? Decidi passar a noite. Achei que talvez, ficando ali, eu entenderia melhor as vozes da minha infância. Mas quando o sol se pôs, percebi que tinha cometido um erro. O chão começou a fazer aquele som de novo, o mesmo som que ouvi quando era criança. A terra respirando. Primeiro baixo, como um sussurro sob o assoalho. Depois mais alto, mais próximo. Peguei a lanterna e fui até o fundo da casa. Nada, só poeira e silêncio. Então olhei pela janela e vi. O mato ao redor da cova rasa se mexia. Não era vento, não havia vento. O mato se inclinava, se afastava, como se algo estivesse saindo dali. Corri, saí tropeçando pela varanda e fui até o terreno atrás do poço. A terra estava remexida. Alguém ou alguma coisa havia escavado por dentro. A madeira antiga da tampa havia sido quebrada. Os pregos arrancados. E ali no meio da noite, no meio do campo, eu vi pegadas. Pegadas descalças. Pegadas de alguém ou de alguma coisa que saiu da terra. Segui as marcas até a cerca e então vi algo no mato. Algo parado, imóvel, observando. Duas luzes pequenas, amarelas, como olhos, brilhando no escuro. Pispei a lanterna, nada. Corri de volta para casa, tranquei portas, janelas, tudo, mas aquele sentimento,
de que algo me seguia nunca passou. Naquela noite não dormi. Fiquei sentado na cadeira da minha bisavó, a mesma onde ela costumava esperar o silêncio passar. E foi ali, Doutor Mistério, que eu encontrei o caderno. Um caderno velho, escondido sob o assoalho da cozinha, amarelado, manchado e cheio de anotações. E na primeira página, uma única frase escrita com letra firme. Se está lendo isso, é porque o selo se quebrou. Selo? Continuei lendo. As páginas seguintes contavam uma história que eu nunca ouvi da boca da minha bisavó. Uma história que falava de um homem enterrado vivo, de um pacto feito em noite de lua nova, de um espírito antigo que habita aquela terra, esperando para ser chamado. E então entendi. Ela não morava naquele sítio por escolha. Ela vigiava, guardava o selo. Ela era a última testemunha e a última prisão. Doutor Mistério, o caderno da minha bisavó Alzira era mais do que simples relatos. Era um diário de vigília, um registro meticuloso de cada evento estranho, cada madrugada em que o chão tremia, cada animal que desaparecia, cada vela que se apagava sozinha. As primeiras anotações datavam de 1953. Ela tinha apenas 18 anos quando ouviu a coisa pela primeira vez. Hoje senti a respiração sob a terra. Não sei o que é, mas sei que está acordado. Esse era o primeiro trecho, escrito com uma caligrafia firme, quase agressiva. Pelas páginas seguintes, doutor, ela descrevia sonhos que se repetiam. Uma figura alta, envolta em sombra, com o rosto coberto por um pano sujo. Essa figura a observava do meio do milharal e sempre dizia a mesma frase em voz rouca: "Você prometeu, agora cumpra." Ela passou a desenhar símbolos estranhos e círculos com palavras em latim, que mais tarde descobri serem selos de contenção. Coisas que só via em livros antigos de ocultismo. Minha bisavó nunca foi mulher de igreja, mas também não era de bruxaria. O que quer que fosse aquilo, ela teve que aprender sozinha como manter a criatura presa no escuro da terra. Nas margens das páginas, algumas frases se repetiam: 3 gerações para vigiar, 3 para esquecer, 3 para pagar. E eu, doutor, sou a 3ª geração, a que se esqueceu. Ela sabia que com a morte dela, o selo se romperia, e ainda assim, ela não me contou. Ou talvez tenha tentado, nas entrelinhas da infância, mas eu não o vi. Continuei lendo. Em uma das últimas páginas, ela escrevia com pressa, a letra tremida. Ouvi de novo. Está mais perto, está se arrastando. Senti o bafo na janela esta noite. Não posso mais manter a vela acesa. Minhas mãos tremem. O poço está suando sangue. Foi nesse momento que percebi que a casa inteira estava ficando mais fria. Muito mais fria. O relógio da parede, que estava parado desde que entrei, começou a se mover lentamente. Os ponteiros rodavam sozinhos, como se o tempo ali dentro estivesse girando ao contrário. Então, escutei a madeira da sala estalar. Passos. Lentos. Arrastados. Olhei pela fresta da porta. Vi marcas de barro fresco no chão e uma sombra longa cruzando o corredor, como se alguém ou algo tivesse acabado de entrar. Mas eu não ouvi porta nenhuma se abrir. Doutor Mistério, foi então que me lembrei de uma anotação específica no caderno. Se a criatura entrar na casa, é tarde demais. Não se mova, não fale e, pelo amor de tudo, não olhe direto nos olhos dele. Eu congelei. A luz da lanterna começou a falhar e, pela janela, pude ver novamente os olhos no escuro. A mesma criatura que eu vira no mato agora estava dentro da casa. O chão tremeu. Um barulho veio do poço, do fundo da terra, como um gemido arranhado. E então, doutor, eu ouvi uma voz, fraca, seca, vindo de dentro da parede. Você quebrou o selo. Agora você é o próximo. Fui tomado por uma onda de tontura. O chão girava, a respiração ficou pesada.
Caí de joelhos, o caderno escorregando das minhas mãos. A última página aberta, rabiscada em vermelho. Quando ele sair, não haverá volta. Queime a casa, queime o caderno, queime tudo. Mas como fazer isso, doutor? Se ele já estava me olhando? Doutor Mistério, eu não dormi naquela noite. Depois de ver os olhos da criatura e sentir a sua voz, seca, cavernosa como se viesse de dentro das próprias tábuas, eu entendi que eu estava em perigo real. Não era delírio, nem loucura, nem superstição de velho. Aquilo era uma maldição antiga e eu havia quebrado o selo. O caderno da bisavó Alzira dizia para queimar tudo, mas o medo me paralisava. Se acendesse um fósforo e ele estivesse ali, me vendo. Se o fogo irritasse, fiquei imóvel no chão da sala, com o caderno apertado no peito. As horas passaram como séculos. Do lado de fora, o milharal parecia respirar. E lá no fundo do terreno, o poço tremia. Na manhã seguinte, uma névoa densa cobria tudo. O céu parecia pesado, como se estivesse prestes a desabar. O cheiro de terra molhada vinha acompanhado de algo apodrecido. Decidi seguir as pistas. Voltei ao velho poço. Estava diferente. Ao redor dele, a grama estava morta, círculos queimados no chão, exatamente como os desenhos do caderno. Olhei para dentro e por um instante vi movimento. Mas não era água. Era carne. Carne cinza, cheia de veios pretos, boiando num lodo espesso. Foi quando notei que o poço não tinha fundo visível. E mais, do lado esquerdo da estrutura de pedra havia uma fresta coberta por entulhos. Afastei os galhos e pedras com as mãos trêmulas e descobri uma pequena porta de madeira, envelhecida, trincada, com símbolos entalhados como os do diário. Doutor, aquela porta não dava para o fundo do poço, dava para dentro da terra. Era uma entrada, um acesso, um santuário subterrâneo. Por um segundo, tudo em mim gritava para correr, mas algo me puxava, uma presença, como se alguém sussurrasse meu nome atrás da nuca. Peguei a lanterna e desci. Os primeiros metros eram de túnel estreito, úmido, com paredes pulsantes, como se o próprio sítio tivesse veias. Aos poucos fui ouvindo sons. Choro, depois risos infantis e, em seguida, gritos sufocados. O chão estava coberto de marcas de mãos, algumas humanas, outras não. E foi então que encontrei o altar, uma pedra gigantesca no centro da câmara subterrânea, envolta em sangue seco. Ali estavam presas fotos antigas, da minha bisavó, de minha avó criança, da minha mãe e de mim. Doutor Mistério, minha foto estava queimada nas bordas, como se alguém já tivesse me condenado. No topo do altar, uma vela preta tremia, mesmo sem vento, e atrás dela havia uma inscrição entalhada na pedra: quando o sangue da terceira geração tocar a terra, o portador será ceifado, a dívida será cobrada. Foi ali que compreendi. Não era uma maldição solta, era um pacto. Minha bisavó selou algo aqui, algo horrível, e agora era minha vez de pagar. Comecei a recuar, tentando entender como parar aquilo, mas a porta atrás de mim se fechou sozinha. E pela lateral da câmara, entre os buracos na parede, algo se arrastava. A criatura estava vindo, e agora eu estava trancado com ela. Doutor Mistério. A escuridão ali embaixo era viva. Ela respirava comigo, colava na pele, murmurava coisas que minha mente tentava desesperadamente esquecer.
A porta de madeira atrás de mim havia se fechado com um estrondo seco, como um caixão selado, e eu sentia, não imaginava, sentia algo rastejando pelos cantos do santuário. A minha lanterna tremia na mão. A luz fraca varria as paredes vivas, ondulantes. As pedras gemiam, como se lamentassem o que estava prestes a acontecer. E então eu vi. Uma silhueta se desprendeu da parede, alta, magra, sem rosto. Era como se o corpo tivesse sido moldado com lama e restos humanos. Braços longos demais, dedos curvos como garras. Mas o pior era a ausência de olhos. Onde deveria haver um rosto, havia apenas uma pele lisa, repuxada, com marcas de unha por dentro, como se algo preso quisesse sair. A coisa avançou lentamente. Cada passo produzia um som pegajoso, repulsivo, como carne crua sendo puxada do chão. E eu recuei, tropecei, bati a cabeça na pedra do altar. Um sangue escorreu pela minha testa. E nesse instante, a criatura parou. Ela se virou para o altar, aproximou-se da vela negra e se ajoelhou diante de mim. Doutor, ela me reconheceu. Eu era o sangue da terceira geração, o pagamento final, e pela primeira vez compreendi o verdadeiro horror do pacto da minha bisavó. Ela não selou a criatura para proteger a família. Ela a alimentou. Alzira ofereceu sangue da sua descendência em troca de algo: poder, imortalidade, fuga da própria morte. Não sei, mas ela não impediu o mal, ela o nutria. E agora a dívida chegava a mim. A criatura estendeu a mão e eu vi o rosto da minha mãe refletido na palma daquela coisa. Ela estava chorando, preservada, presa em algum lugar entre o mundo dos vivos e o das sombras. Ali, doutor, eu entendi que não estava apenas lutando por minha vida, estava lutando para libertar todos que a maldição aprisionou. De alguma forma, o pacto mantinha as almas das vítimas acorrentadas ao altar. Eu tinha que fazer algo, e rápido. Foi então que me lembrei do caderno da bisavó. As últimas instruções estavam ali. Se o sangue cair e a vela queimar, o selo será rompido. Mas só o sacrifício pode selar a besta para sempre. Queime o passado, ou torne-se parte dele. Eu tinha duas opções: fugir e deixar tudo se repetir com outro inocente, ou terminar o que ela começou errado. E eu, Doutor Mistério, escolhi lutar. Naquele instante, com a criatura ajoelhada diante do altar e minha testa sangrando, a sensação era clara como o som de um sino fúnebre. Eu era a última peça do ritual. O santuário começou a tremer. Poeira caiu do teto de pedra. As chamas da vela negra vacilaram, como se também temessem o que viria. Peguei o caderno da minha bisavó com mãos trêmulas. A última página estava encharcada de um líquido escuro que escorria da parede, como se a própria casa estivesse sangrando. As palavras riscadas diziam: para encerrar o ciclo, deve-se queimar o elo. O elo sou eu. Por um segundo, pensei que era ela quem deveria ter se sacrificado. Mas as páginas seguintes mostravam outra coisa. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, alguém da linhagem pagaria o preço. Voltei meu olhar para a criatura. Ela ainda ajoelhava, imóvel, como se aguardasse uma ordem ou um gesto. É isso que você quer? Murmurei, sentindo o gosto metálico do medo. Ela virou lentamente a cabeça sem rosto na minha direção, e em sua pele lisa uma imagem começou a se formar. Meu rosto, contorcido, apodrecido, gritando. Era um aviso ou uma promessa.
Doutor, não sei de onde tirei forças, mas respirei fundo e fiz o que precisava ser feito. Rasguei o caderno da minha bisavó ao meio, joguei as páginas na base do altar e risquei um fósforo. O fogo pegou de imediato. As chamas laranjas iluminaram o subterrâneo com uma fúria antiga, viva. O altar começou a rachar, o chão tremeu com mais violência e um grito surdo, como se viesse do centro da terra, ecoou entre as paredes. A criatura se ergueu bruscamente, gritou sem boca, um grito que fez meu nariz sangrar e meus ouvidos unirem. Ela correu até mim e por um segundo achei que fosse o fim. Mas ela parou a centímetros do meu corpo. Tocou meu peito com um dedo gelado e vi minha pele escurecer onde foi tocada. Depois voltou-se para o fogo e se atirou nas flamas. O altar desabou logo em seguida. A explosão de pedra e fumaça me lançou contra a parede. Quando recuperei os sentidos, tudo estava silencioso. O subterrâneo havia desmoronado parcialmente, deixando uma abertura por onde a luz do amanhecer começava a entrar. A criatura desaparecera. O altar destruído. O caderno reduzido a cinzas. Mas eu não estava mais inteiro, doutor. Desde aquele dia, carrego a marca no peito. Ela queima às vezes, lateja em noite sem lua. E nos meus sonhos, a criatura me observa do outro lado da parede. Talvez o selo não tenha sido perfeito. Talvez a maldição só tenha dormido. Mas se um dia eu desaparecer sem deixar rastros, doutor Mistério, saiba que a coisa sem rosto veio me buscar. E queimar um livro não apaga uma história, só acende outra. Doutor Mistério, a luz da manhã nunca pareceu tão fraca. Saí do subterrâneo como quem retorna do inferno. Cada passo que eu dava parecia mais difícil. O ar do sítio, antes tão puro, agora carregava um cheiro de ferrugem e terra molhada. O cheiro da morte recém-despertada. O casebre da minha bisavó ainda estava lá, mas não era mais o mesmo. As janelas rangiam sozinhas. A porta se abriu antes que eu encostasse nela. Dentro, tudo estava coberto por uma camada de poeira espessa, como se décadas tivessem passado em questão de horas. Na parede onde antes pendia o quadro da minha bisavó, havia um espelho rachado. E refletido nele, por apenas um segundo, eu vi ela, não como a velha franzina de tranças brancas, mas como a jovem que um dia fora, assustada, cansada e com os olhos cheios de culpa. Você sabia o que me esperava aqui. Sussurrei para o reflexo. Mas ele desapareceu. No fundo da casa, encontrei um baú. Nele, cartas antigas, fotografias desbotadas. Uma me chamou a atenção. Minha bisavó, ainda jovem, em frente ao altar de pedra, muito antes dele ser soterrado. Atrás da foto, uma anotação com a sua caligrafia. Nem todo mal pode ser destruído, mas às vezes pode ser atrasado. Foi ali que eu entendi. Ela não selou a criatura com o ritual. Ela a escondeu. Adiou a fome. E agora, talvez tivesse sido eu o responsável por acordá-la antes da hora. As semanas que se seguiram foram de silêncios incômodos. Voltei para a cidade, mas algo veio comigo. As luzes do meu apartamento piscaram na primeira noite. O rádio ligou sozinho na madrugada seguinte. E uma vizinha, no terceiro dia, me olhou com os olhos arregalados e disse: "Moço, tem alguém te seguindo." Naquela noite,
sonhei com a criatura de novo. Ela não gritava mais. Ela cochichava e dizia o nome da minha irmã. Doutor, o que fazer quando o mal muda de alvo? Será que eu salvei minha alma ou apenas troquei a oferta? E se aquilo agora andar pelas ruas vestindo meu rosto, como poderei proteger quem eu amo? As marcas no meu peito continuam escuras, e cada vez que tento esquecê-las, sinto um sopro frio atrás da nuca. Os dias que se seguiram foram como viver à beira de um penhasco invisível. Eu estava de volta à cidade, entre prédios, carros, gente, mas por dentro a roça ainda me chamava. Não havia paz, nem de dia, nem à noite. No trabalho, meus colegas começaram a comentar que eu estava estranho. Diziam que meus olhos estavam fundos, minha pele pálida, minha voz rouca demais para alguém tão jovem. Mas o que eles não sabiam era que eu não dormia há semanas. A cada cochilo, ouvia o som nos sinos de ferro, aqueles mesmos do ritual, e depois o farfalhar. Como folhas secas, sendo pisadas por algo com muitas pernas. Mas nada disso se compara ao dia em que minha irmã apareceu na minha porta. Eu tive um pesadelo, ela disse, segurando o cachorro de pelúcia da infância como se fosse um escudo contra o mundo. Era uma mulher, muito velha, e ela sussurrava para mim. Me chamava de netinha, mas eu nunca vi ela antes. Congelado, peguei o álbum de fotos da família. Essa aqui? Perguntei, apontando para uma foto desbotada da bisavó, já bem idosa. Ela olhou, ficou pálida. É ela. Tem certeza? Absoluta. Doutor, eu nunca contei a ninguém os detalhes do que aconteceu no sítio. Minha irmã não sabia do ritual, nem da criatura, nem da maldição. Mas algo havia se conectado entre nós. E então veio o pior de tudo. No dia seguinte, ela ligou chorando. Eu vomitei terra, mano. Com pedaços de raiz. Eu não tô bem. Corri até a casa dela. No banheiro, vi com meus próprios olhos. A pia estava cheia de barro escuro, úmido. No fundo da privada, sementes negras. Era como se o sítio estivesse germinando dentro dela. Como se o que estava adormecido agora tivesse achado outro ventre para florescer. Eu tentei manter a calma, mas quando ela tirou a blusa, vi 3 marcas na pele, como garras, as mesmas que eu carregava no peito. Doutor, aquele ritual não selou coisa alguma, ele só plantou. E agora a colheita começou. Eu procurei ajuda, médicos, padres, centros espíritas, mas todos diziam a mesma coisa. Isso é antigo demais. Isso é mais fundo do que podemos alcançar. Isso não quer ser curado. A última pessoa que consultei foi uma senhora que vivia reclusa numa vila afastada. Chamavam ela de Dona Muda, porque não falava mais com ninguém. Mas quando viu minha irmã, começou a chorar em silêncio. Tirou do pescoço um colar de dentes de animais e colocou no pulso dela. Depois escreveu numa folha: "Só terra mata o que vem da terra." E me deu um mapa. Mostrava uma clareira em meio ao mato. Não era o sítio da bisavó, era outro lugar, mais fundo, mais antigo. Segundo ela, ali haveria uma cova, e nela uma raiz. A mãe de todas as coisas que rastejam. Doutor, será que a gente realmente pode matar o que nunca nasceu? Ou estamos apenas escavando mais fundo a própria cova onde vamos deitar? Doutor Mistério.
A estrada de terra parecia mais longa do que antes, as árvores mais fechadas, o céu mais baixo. Era como se a própria natureza estivesse tentando me avisar: voltar é morrer, e morrer aqui é diferente. Mas eu tinha uma missão. Minha irmã estava apodrecendo por dentro e a culpa era minha. Segui o mapa da velha Dona Muda até o ponto marcado. Não era fácil. A trilha era torta, cheia de espinhos. O mato fechava atrás de mim como se engolisse meu rastro. E o ar cheirava a úmido, como um lugar que nunca tinha visto o sol. Até que encontrei uma clareira no meio do nada. No centro, uma pedra enorme, coberta de musgo. E nela, um círculo de mãos gravadas. Mãos pequenas, mãos de criança. Doutor, eu sabia onde estava. Ali era o berço da maldição, a raiz de tudo. Comecei a cavar. Com as mãos, com raiva, com medo, com desespero. A terra cedeu fácil demais, como se tivesse sido mexida há pouco tempo. E então, toquei em algo. Não era madeira, nem osso. Era pele. Afastei mais a terra e vi um corpo, ou o que um dia foi. Não dava para dizer se era gente ou bicho, mas pulsava, como se estivesse dormindo e sonhando. Doutor, aquilo era o coração da terra, o que chamaram de mãe, a raiz do ventre estéril que amaldiçoou minha linhagem. E foi então que eu ouvi a voz. Não era fala, era sussurro dentro da cabeça. Você trouxe o que me pertence. Acordei no chão. A noite tinha caído. E ao lado do buraco, minha irmã. Estava de pé, olhos vidrados, como se estivesse possuída. Ela andou até a cova aberta e sorriu. Eu sou a nova terra, mano. O ventre dela agora é meu. E você cavou direitinho. Eu tentei impedir, tentei puxá-la, gritar seu nome. Mas minhas mãos tremiam. E então, ela se jogou. Dentro da cova. Nos braços da coisa. A terra se fechou sozinha, como boca de bicho. Eu caí nos joelhos. Perdi a voz, perdi tudo. Fiquei ali, até o sol nascer, mas a clareira tinha desaparecido. Não havia mais marca, nem trilha, nem cova. A floresta digeriu o segredo. E eu voltei com as mãos vazias. Doutor Mistério. Será que ela realmente foi tomada? Ou será que se ofereceu? Será que a sede por vingança já estava nela desde o começo? Tudo que sei é que, às vezes à noite, eu ainda escuto o som da cova abrindo e alguém me chamando. Mano, cava de novo! Doutor Mistério. Desde aquela madrugada em que a terra engoliu minha irmã, minha vida virou um eco. Um sussurro que se repete sem fim. Voltei para casa com a alma estilhaçada. Tentei explicar à minha mãe, mas ela só me olhou como se eu tivesse morrido junto. Nunca mais pronunciou o nome da filha, nem o meu. O sítio apodreceu rápido depois disso. As vacas abortavam, o milho não vingava,
O ar pesava como chumbo. E as paredes choravam. Sim, choravam. Lágrimas escuras escorriam dos tijolos da casa velha, como se ela também estivesse de luto. Então minha mãe sumiu. Sem aviso, sem bilhete, sem nada. Acordei num domingo e só encontrei o vestido dela no varal, balançando com o vento. Fiquei sozinho. Meses depois, encontrei um caderno dela, escondido entre os tijolos da chaminé. A letra tremida, palavras riscadas, mas uma frase me destruiu. A gente só enterra o que ama para sempre. Ela sabia. Sempre soube. Minha irmã tinha sido escolhida. E minha mãe era parte do ciclo. Doutor, isso não é só uma maldição de família. É um pacto antigo, de gerações enterradas sob silêncio e terra vermelha. Aos poucos comecei a entender. As mulheres da minha família nunca foram vítimas. Elas eram um solo. E os homens? Adubos. Desde a bisavó da minha bisavó, o ciclo se repetia. O ventre passava adiante a marca, e os filhos nasciam apenas para carregar o fardo ou para cavar. Como eu. Sim, doutor. Eu fui apenas a pá. Hoje, o sítio está quieto, mas a terra pulsa. Ela respira de noite, sente saudade. E agora sou eu quem escuta a voz dela. Logo será a hora. Cavar mais uma vez. Preparar o próximo ninho. A terra tá grávida. E eu sou o pai. Ou o coveiro. Ou os dois. Doutor, mistério. Quando tudo parecer calmo demais, preste atenção no chão. Ele também tem segredos. E fome. A todos os que chegaram até aqui, meu muito obrigado. Se esta história apertou seu peito ou arrepiou sua pele, então ela cumpriu o que veio fazer. E lembrem-se, outras histórias como esta já estão esperando por vocês. Basta clicar nas sugestões ao final do vídeo. A escuridão nunca dorme. E o medo sempre volta para casa. Ativem as notificações clicando no sininho e se inscrevam no canal. Aqui as histórias arrepiam até a alma.